Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar. Convido você desde já a conhecer este canal, a se inscrever, a clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz, certo? Chegamos agora ao 5º capítulo do estudo passo a passo da obra Trilhas da Libertação, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Uma obra linda, fantástica, de muito ensinamento e aprendizado, e eu convido você a estar lendo, baixando em PDF o livro ou adquirindo um livro fisicamente, certo? Então continuamos a nossa leitura e estudo passo a passo. E nos diz o título: O Médium Davi e o Dr. Hermann Gress. Diz a leitura: a primeira fase das nossas observações teria lugar em uma sociedade espírita, na qual se realizavam cirurgias mediúnicas, objetivando a ação da caridade em favor de enfermos portadores de patologias variadas. Ao chegarmos, fomos recebidos pelo respeitável mentor da instituição, que, afável, nos conduziu à intimidade da ampla casa, já àquela hora repleta de pessoas ansiosas, bulhentas e inquietas, assim como de entidades viciosas, perturbadas e zombeteiras, obsessoras em lamentável promiscuidade psíquica com os seus hospedeiros, exudando miasmas perniciosos que empestavam o recinto com altas cargas de energia negativa. Então aqui nós percebemos que a espiritualidade prepara todo o ambiente que irá realizar o trabalho, aonde será realizado o trabalho, fazendo asepsia, deixando a harmonia e o padrão vibratório equilibrados. Antes de que tudo aconteça, busca envolver os médiuns que irão participar. Assim, de forma espiritual, o trabalho não é apenas físico, muito pelo contrário, a maior parte do trabalho é realizado de forma espiritual e que foge aos nossos olhos físicos. Porém, muitas pessoas, a maioria infelizmente, vem com conversas descabidas, fazendo piadas, dando risadas, falando até mesmo coisas sem padrão nenhum, com raiva, com mágoa, com ódio completo de tudo, dentro da casa espírita, fomentando, alimentando essas conversas, fazendo fofocas muitas vezes. E isso gera uma perturbação muito grande espiritualmente, e também nessa condição gerando essas cargas pesadas que vêm muitas vezes atrapalhar ao trabalho realizado pela espiritualidade. E continuando: percebendo-me a perplexidade que não pude dissimular, o irmão Vicente, nosso anfitrião, como justificando a ocorrência, elucidou: nossa casa foi fundada há mais de 30 anos por abnegados corações, há mais de uma trintena de anos, por abnegados corações, que planejavam dedicar-se à vivência dos postulados espíritas. Estabelecido o projeto e tendo-se em vista a excelência dos propósitos acalentados, fomos destacados para cooperar com esses amigos, de forma que o programa se tornasse realidade. Naquela ocasião, as dificuldades para a materialização da ideia eram muitas, seja pelos preconceitos existentes na cidade em relação ao espiritismo, seja pela inexperiência, dos membros do grupo. Todos, porém, uniram-se com devotamento e deram início ao trabalho, interessados em aprofundar os conhecimentos da doutrina, para mais e melhor servirem. Estabeleceram um roteiro de estudos e, pouco a pouco, conseguiram uma casa de aluguel que viriam a adquirir mais tarde,
reformando-a por diversas vezes, para que atendesse às necessidades de crescimento e resultando no bem equipado edifício no qual nos encontramos. Então nós podemos ver que aonde existe a boa vontade em cooperar com o bem coopera com o trabalhador, por mais limitações que ele tenha. Então, uma casa fundada há tantos anos, a espiritualidade se preparou, com certeza, buscou esse fortalecimento e apesar de todas as limitações físicas e todas as barreiras que tinham, houve o auxílio para que fosse cultivada a doutrina espírita, fosse realizado este intercâmbio, o Consolador fosse colocado em prática, auxiliando as pessoas em todos os momentos para que eles pudessem romper as barreiras das dificuldades. Se muitas vezes ainda nos nossos dias atuais existe o preconceito, existe a falta de conhecimento, a falta de interesse em conhecer e diversas outras questões que são degraus para serem vencidos, imagina há tanto tempo atrás, há mais de 10, 20, 30, 40 anos neste sentido. Mas aqui, como fala, a espiritualidade em todos os momentos e em todos os instantes soube vencer essas questões e trazer a fortaleza da paz e do carinho em todos os momentos. Só auxiliar aqui, através, continuando nosso estudo, mas através da questão da bateria. Então, vamos aqui conseguir essa nossa continuidade, certo? Desculpa pela tremida um pouco. Nos diz a continuidade do texto. Alguns dos fundadores já desencarnaram e hoje cooperam conosco, tentando preservar os objetivos iniciais que os emularam ao labor. Sucede, porém, que no último ano, por distração, os atuais administradores, muito preocupados com os fenômenos mediúnicos, em detrimento dos objetivos essenciais da doutrina, cederam às pressões psíquicas dos espíritos levianos. E, não obstante as nossas incessantes admoestações e advertências, enveredaram pelo sinuoso caminho das curas e cirurgias mediúnicas, atraindo multidões de necessitados, portadores, porém, de total desinteresse pela cura real, que transformaram o recinto no tradicional pátio dos milagres impossíveis. Diariamente, ou melhor dizendo, especialmente 2 vezes por semana, desde a noite da véspera, afluem enfermos de todos os matizes, para a maioria dos quais a doença ainda é a melhor terapêutica de iluminação, desejosos, no entanto, de cura sem responsabilidade e da saúde sem compromisso de elevação moral. Então, aqui Manuel Filomeno nos explica que os fundadores desta casa, desta sociedade espírita, tinham o objetivo de cultivar a doutrina espírita, de passar adiante os conhecimentos da continuidade da vida, o estudo das obras básicas, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o céu e o inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, de fazer a verdadeira caridade, do amor ao próximo, da oração, o Evangelho no lar e tudo mais. Porém, eles vieram a desencarnar. Com o tempo, aqueles que sucederam a eles se deixaram levar por essas intuições, por essas pressões psíquicas, esses torpedos de espíritos levianos, ou seja, de espíritos que desejavam perturbar o trabalho e levar para uma direção que nada tem a ver com a verdadeira caridade, levando, como ele coloca aqui, a cirurgias, a curas, fenômenos mediúnicos apenas motivados pela multidão de pessoas e não pelo trabalho
árduo e incessante da oração, que muitas vezes pode não trazer a cura física de uma doença, mas talvez é porque esta doença me seja necessária para a minha evolução. Talvez eu não esteja fazendo por merecer, não seja a hora da minha cura também. Ou esta doença é responsável por me manter num caminho de retidão, de busca e de melhoramento, e que sem ela eu me entregaria a todos os vícios que eu ainda carrego e iria colocar tudo a perder. Então, nada é via de regra, com certeza, mas muitas vezes a dor é o melhor remédio, ainda na nossa atual fase evolutiva, certo? E aqui coloca, as pessoas não estavam preocupadas numa verdadeira cura espiritual e física, no seu melhoramento. Não, eles só queriam se livrar daquela dor. Fosse a que ponto que fosse, a qualquer custo, pelo menos que tirasse a dor. Eles não queriam a mudança, só queriam se livrar da doença, certo? Continuando, temos redobrado esforços para deter a invasão dos espíritos perniciosos, sem faltar-lhes com a caridade fraternal. Todavia, a ambição do sucesso e do estrelismo tomou conta dos companheiros encarnados, e do que assim nos dificultam o auxílio a eles próprios. Esta a razão de havermos solicitado a ajuda dos amigos que ora nos visitam. Silenciando, deixou-nos a oportunidade para observações mais cuidadosas. Sem dúvida, as construções magnéticas de proteção à casa e a algumas criaturas permaneciam. Entretanto, em razão do tumulto reinante das descargas mentais, arrojadas quão destrutivas, enxameavam as ideoplastias perturbadoras, e a psicosfera predominante era caracterizada pelo baixo teor dos fluidos tóxicos. Então nós conseguimos perceber que a espiritualidade estava constantemente buscando a proteção, promover a proteção desta casa e das pessoas que ali se encontravam também. Só que através do orgulho, da vaidade, do egoísmo, ativando os vícios das pessoas que ali se encontravam. Então nós não podemos dizer que estamos simplesmente sendo vítimas por acaso, que nós inocentemente ali estávamos e de repente alguém nos levou à ruína, espiritualmente ou fisicamente. Não, nós tínhamos guardado dentro de nós a semente, ainda não estava solidificado que aquilo era errado, a ponto de conseguirmos nós vencermos, e solidificado isto, interiorizada esta mudança, não havia ainda se tornado uma virtude. Então, ali, naquele machucado que ainda não havia cicatrizado, eles estavam ali, tentando fazer sangrar novamente o orgulho e a vaidade, para exaltar o ego, a vaidade dos trabalhadores. Assim estavam trabalhando. E a espiritualidade buscava o auxílio e a proteção, barreiras magnéticas de proteção à casa espírita, apesar de todo o pensamento que cria da vida a perturbações e também atrapalhando todos os fluidos que eram lançados através da tristeza, através de todos os vícios que carregavam os trabalhadores que ali se encontravam, através destas questões que traziam o orgulho, o médium fulano de tal. E infelizmente nós temos que ter cuidado com isso na doutrina espírita, que existe em muitas casas, que existe em muitos lugares dentro de nós. Se é o médium fulano de tal, eu fecho os olhos ao estudo, à razão, e o que ele disse é lei, e o que ele disse é verdade.
e eu busco só através de fulano de tal passe, só vou na palestra que a ciclana de tal está falando. Não. Nós temos que buscar o estudo de forma contínua, mas sem estrelismo, sem nos achar mais do que ninguém. Menos é mais. Menos orgulho, mais humildade. Certo? Continuando o texto. Obsidiados com profundas parasitoses espirituais, apresentavam enfermidades físicas cujas causas estavam nos distúrbios provocados pelos seus perseguidores, misturando-se a portadores de cardiopatias graves, paralisias, neoplasias malignas, doenças oculares e respiratórias, numa variada e complexa gama de problemas kármicos, sem possibilidade de solução por motivos óbvios. A leviandade graçava solta, ao lado da simonia sob disfarce, mal cuidado. Então aqui ele fala, obsidiados com profundas parasitoses espirituais. Então eram pessoas que traziam dentro já do seu espírito, do seu perispírito gravado, essa necessidade de expurgar através da doença o mal causado a si próprio, muitas vezes com muita raiva, com muita mágoa, com muito ódio, pelo mal causado a outras pessoas, porque antes, em reencarnações passadas, a sua consciência pediu para se reequilibrar com as leis divinas, com si próprio, para se libertar da dor, do remorso, daquilo que foi feito anteriormente, que viesse portador destas doenças, para que tivesse a libertação, para que o seu espírito se sentisse em paz e o seu perispírito, que é o que dá molde ao corpo físico, tivesse depurado, estivesse limpo e livre de doenças, de todos os males, e fosse alguém saudável, para que não caísse novamente nas desgraças anteriores, nos velhos erros, e alimentasse novamente os vícios. Mas, como temos o véu do esquecimento, ao reencarnar, estavam novamente alimentando os vícios, alimentando a vaidade, o orgulho e buscando a cura de qualquer maneira. Graves enfermidades, mas que eram a melhor solução para a evolução naquele momento. Continuando. Uma equipe de encarregados da orientação dos pacientes vendia fichas de atendimento, sob a alegação de que o material utilizado nas cirurgias era de alto custo, e o seu volume sobrecarregava a sociedade, sendo, portanto, justo que os enfermos assumissem parte das despesas com o seu tratamento. Todos anuíam com um absurdo, sem preocupação ética, interessados apenas em resultados que lhes parecessem favoráveis, atraídos por uma bem urdida propaganda e pela divulgação por meio da televisão, que acompanhara algumas das incursões cirúrgicas, e por depoimentos de pessoas que se afirmavam curadas de todos os lugares possíveis, que chegavam aflitos em busca de solução para os seus males físicos, mentais e espirituais e morais. Paralelamente, amigos do médium eram saudados com sorrisos e gentilezas, mimoseados com presentes pela clientela habitual, que sempre trazia novos candidatos em uma excêntrica mistura de ação social, caridade e comercialismo vil. Neste momento, no amplo salão abarrotado, alguém somou a mesa sobre um estrado e, após despertar a atenção pedindo silêncio, arengou: está chegando o momento, fazendo-se necessário preparar o ambiente para as curas. Depois de enunciar palavras desconexas à guisa de oração e recitar sem qualquer emoção o Pai Nosso, que foi acompanhado de coro, sem nenhuma participação do sentimento, abriu um volume do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então nós vemos que dispensam comentários esta parte do livro, esta parte do capítulo do texto,
um erro atrás de outro, buscando simplesmente meios financeiros de crescimento, se utilizando da doutrina espírita. Dai de graça aquilo que de graça recebestes, já diria Jesus. A mediunidade é uma faculdade que nos é concedida para a nossa evolução, não para comercialização. E aqui eles buscavam de todos os meios para arrecadar dinheiro. Não era para que realizassem cirurgias, não era para que se utilizasse da mediunidade de cura para este tipo de questão, mas se utilizaram para comercialização, para ganhos financeiros, sem nenhum propósito moral e elevado. E tudo era motivo para buscar a vaidade, para ganhos. E ainda se utilizavam dos meios de comunicação para alimentar a vaidade e o orgulho, criando cada vez mais um buraco nesse chão, um buraco cada vez mais fundo. Até mesmo quando oravam o Pai Nosso, como aqui é colocado, não transmitiam a mínima vibração de amor e de caridade, muito pelo contrário. E a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura que se dava vazia. Continuando. Ao fazê-lo, no entanto, percebemos que o irmão Vicente encaminhou-lhe a mão em um aparente gesto casual e ele leu o título da página: Os Falsos Profetas na Erraticidade. Uma direta da espiritualidade para chamar à razão as pessoas. Continuando o texto. Notei-lhe a reação psíquica à oportuna lição, que advertia sobre a interferência dos espíritos irresponsáveis na conduta dos homens invigilantes. Ele havia captado a mensagem que o instrutor da casa levara-o inconscientemente a buscar. Superando o desgosto momentâneo, leu-a de maneira indigesta, como se estivesse a desobrigar-se de algo muito desagradável. Entreteceu comentários que nada tinham a ver com a leitura, procurando esclarecer os pacientes em relação ao comportamento durante e depois das cirurgias mediúnicas. Apelava para a dieta alimentar com o proposital ouvido daquela de natureza moral e, sobretudo, que a fé dá merecimento. Ainda não terminara quando deu entrada no recinto médium, cercado de protetores encarnados que o acolitavam com mesuras e delicadezas perfeitamente dispensáveis. O grupo de companheiros era assessorado por espíritos semelhantes, trêfegos e zombeteiros, que se compraziam tomando parte do séquito inusitado. Aproximei-me do caro Vicente, que, compreendendo minhas interrogações silenciosas, explicou. Sim, aquele é o nosso amigo Davi, que se entregou à mediunidade, derrapando, todavia, lamentavelmente no personalismo doentio e na presunção exacerbada, agora experimentando o complexo problema de obsessão, com destaque na área da conduta sexual. É o que sucede com frequência aos portadores da mediunidade, que se obstinam em desconhecer a doutrina espírita, que a todos propõe os programas saudáveis da moral e da iluminação íntima. Mediunidade sem doutrina pode ser comparada a veículo sem freio, alcançando na direção do abismo. Então nós podemos ver que ele foi auxiliado pela espiritualidade. A espiritualidade, apesar de tudo que estava acontecendo, estendeu a mão, auxiliou, buscou com propósito chamar a razão. Mas ele desviou, não era com ele. Ele se incomodou com o recado, desviou o assunto e conseguiu continuar no erro, na conduta torta. E mesmo assim, a espiritualidade, tentando auxiliar, permitiu que o médium, Davi, então, entrasse no recinto. E ele, desde já, colocava que ele exercia a mediunidade sem Jesus. Ou seja,
apenas a mediunidade por fazer vazia de moral, vazia de verdadeira caridade, buscando apenas os ganhos financeiros e alimentar a sua vaidade e os seus vícios. Tanto que ele levava uma conduta moralmente torta e incorreta através da conduta na área sexual que aqui eles colocam. E mesmo assim, continuava dirigindo e exercendo a sua atividade como se não tivesse que reparar nos erros cometidos. Continuando, a mediunidade é sempre compromisso de redenção que o espírito assume antes da reencarnação, especialmente aquela que tem expressão ostensiva, rica de possibilidades para a edificação do bem nos indivíduos, que lhe dizem respeito no exercício mediúnico. Todavia, corrompeu-se, deixando-se subornar pelo dinheiro e presentes valiosos, que lhe despertaram velhas chagas morais do passado, então adormecidas, tais a vaidade, a soberba, a ingratidão e outras. Após vincular-se psiquicamente a hábil cirurgião desencarnado, porém antigo cidadão de péssimos costumes, entregou seus tratamentos mediúnicos sem nenhum respaldo evangélico para sustentar-lhe o comportamento ético, vivendo a psicosfera do companheiro afim e de outros comparsas, vem tombando no abuso das funções genésicas, asseverando que a mediunidade e a sua prática nada tem a ver com os prazeres atormentados do sexo sem amor. Detendo-se em breve reflexão silenciosa, prosseguiu. Há muitos médiuns enganados e enganadores neste momento tortuoso do mundo que, em vez de moralmente disciplinarem-se, justificam a conduta irregular, dissociando o medianeiro da pessoa e alegando que, após a desincumbência do ministério, são criaturas iguais às demais, portanto, com os mesmos direitos, especialmente na conturbada expressão sexual. Não discrepamos quanto aos direitos dos médiuns e de outras pessoas, porém não podemos esquecer dos seus deveres de homens e mulheres probos, com responsabilidades no campo espiritual que não podem ser conduzidas com ligeireza moral ou leviandade. A conduta é muito importante, mental e física, seja de quem for, porquanto é por meio dela que se mantém a sintonia com os espíritos, conforme também ocorre entre os homens na esfera social. Então aqui ele explica, não há obsessão sem sintonia vibratória. Ele já tinha dentro do seu espírito, ainda não vencido, ainda não havia se transformado em virtude, na luta muito grande que ele ainda tinha, esses vícios, essas chagas morais dele, vaidade, soberba, entre outras questões. Começou a receber a influenciação deste médium desencarnado, deste cirurgião. Não buscou o auxílio com outros irmãos encarnados ou através da oração, da firme vontade do propósito em buscar reagir a tudo isto. E o que aconteceu? Se tornou vítima dele mesmo, se tornou vítima desta sintonia, baixou o seu padrão vibratório, entrou na linha, porque o médium desencarnado, o cirurgião, não poderia subir o seu padrão até alcançar o dele, porque senão ele teria evoluído e não estaria tentando obsidiá-lo. Ele baixou o seu padrão, entrou na sintonia, e ao não buscar a luta disto, ao alimentar os erros, ao alimentar os vícios e a conduta errada, esta sintonia passou de uma influência, pouco a pouco, a uma obsessão. Nenhuma obsessão acontece da noite para o dia. Nenhuma fascinação, já mais grave, acontece da noite para o dia, e muito menos uma subjugação.
certo? Que primeiramente Kardec colocou no início como possessão. Depois o termo foi substituído por subjugação. Por quê? Porque nenhum espírito entra no corpo de outra pessoa. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Dois espíritos não podem estar no mesmo corpo. Nós somos influenciados, nós somos subjugados, ou seja, é uma obsessão onde um espírito desencarnado comanda o meu espírito, me tira a vontade completa, praticamente completa, quando se trata de uma subjugação, mas não entra dentro do meu corpo físico, certo? Então aqui ele coloca que através dessa conduta, muitas pessoas se colocam, nós somos pessoas iguais às outras? Somos. Porém, com a mediunidade, nós temos uma responsabilidade a mais. Nós temos a responsabilidade do certo e do errado. Nos fala André Luiz, através de mensageiros, que nós somos preparados para isto, para trazermos e sermos portadores dos tipos de mediunidade a que temos. Nós somos chamados à responsabilidade para levarmos uma vida mais digna e mais correta. A nossa baixa sintonia, o nosso desequilíbrio coloca tudo, pode colocar tudo a se perder, a nós e a nossa volta. Portanto, portador da mediunidade de cura, sintonizando-se com um espírito que não tinha a moral séria, elevada e muito menos uma conduta regrada, ele achou que podia fazer o que queria. E na área sexual, muito mais ainda. Que é uma das áreas que mais colocam as pessoas a se perder na área sexual, certo? Continuando. A mediunidade é sempre compromisso de redenção com o espírito, que o espírito assume antes da reencarnação. Ele coloca ali, né? Então, a continuidade nos diz: quem conhece a verdade assina compromisso com ela e com aquele que se identifica com os postulados da imortalidade. Dele deve viver de forma consentânea com essa crença, ou do contrário, a sua é uma aceitação falsa, destituída de fundamento e legitimidade, ou seja, uma vida vazia, sem propósito, sem seriedade, entregue exatamente aos espíritos que buscam ainda esta inferioridade, se alimentam disto e gostam desta vida. Então é aquilo que nós popularmente dizemos: juntou a fome com a vontade de comer, certo? Continuando. O amigo Davi procede de experiências reencarnatórias assinaladas por graves insucessos, havendo investido muitos valores e a interferência de abnegados mentores para lograr esta oportunidade que, infelizmente, malbaratada, traindo consequências muito dolorosas para ele mesmo. Então ele já havia tido graves falhas, graves erros anteriormente. Vinha com uma mediunidade ostensiva para reparar os erros cometidos anteriormente. Quando se apresentou em nossa casa, pedia apoio para o atendimento da mediunidade de prova que o aturdia muito. Então ele foi buscando o auxílio para o equilíbrio espiritual da mediunidade que era portador. Portador de promissoras faculdades de efeitos físicos, psicofonia, clarividência, clareaudiência, que se manifestaram desde a infância, produzindo-lhe compreensíveis aflições. Estas eram recursos que lhe ensejavam retificação de hábitos e morigeração de conduta, convidando-o a procedimentos saudáveis. Espírito rebelde, porém, embora conduzido a uma sociedade espírita, permitiu-se a indisciplina e o abuso nas atitudes mais simples. Benfeitores espirituais, programados para colaborarem com ele, junto aos necessitados, foram lentamente rechaçados os seus propósitos. Superiores, por se negar com frequência aos exercícios de educação moral e emocional,
sobrecarregando-se com excesso de alimentos portadores de altas doses de toxinas e, sobretudo, cedendo espaço mental de início aos vícios danosos que o retém na ação perniciosa. Com o tempo, adicionou alcoólicos às atividades normais, impedindo o intercâmbio com aqueles nobres instrutores que jamais os abandonaram. Com os espaços de toda a natureza nunca permanecem vazios por muito tempo, não faltaram companheiros desencarnados, ociosos e vulgares para acorrerem na sua direção, preenchendo as suas necessidades, destacando-se o Dr. Hermann Grass, que exerceu a medicina terrestre com atropelos morais e sem ética conveniente. Então aqui ele fala que ele veio portador de uma mediunidade, de efeitos físicos, da psicofonia, através que os espíritos falam através dele, da clarividência. Então, na sua tela mental ele via as coisas, ele ouvia, clareaudiência. Então, tudo isso lhe causou muita perturbação de início. Mas, chegando ali, ele foi equilibrado, foi auxiliado e teve o estudo e os benfeitores o tempo inteiro com ele. Mas ele, com o tempo, passou a dar espaço, passou a relaxar nos estudos, na sua conduta, na sua moral, no seu equilíbrio, na sua disciplina, e vieram espíritos, baixou o padrão, vieram espíritos que se afinizavam com os vícios que ele cultivava, com a vida desregrada, com a ingestão de bebidas alcoólicas e tudo o que tinha direito nos erros. Faltou o amparo? Não. Aqui ele coloca que jamais o abandonaram, só que ele é que fechou os olhos e os ouvidos espirituais para o que eles diziam, para os seus conselhos, e passou a ouvir somente estes espíritos que se afinizavam com aquilo que ele também gostava de errado. Então, ele passou somente a ouvir a espiritualidade que desejava continuar nos erros e nos velhos vícios, porque ele também gostava disto. É o que nós chamamos de uma retroalimentação. Ele era obsidiado, mas obsidiava também. Um alimentava o outro. E se destacava, como diz aqui, Dr. Hermann Grass, que quando esteve na Terra, levou uma vida nada moralmente correta. E continua o texto. Hábil cirurgião preferiu dedicar-se ao aborto criminoso, contraindo pesados débitos perante a própria consciência e a consciência cósmica. Ao desencarnar, sofrendo amargamente, tornou-se vítima direta, que já o era indiretamente, de terrível verdugo da erraticidade mais inferior, que o explorava desde antes, fazendo-o mais infeliz. O processo de vampirização alongou-se por vários anos, complicado pela presença vingadora de algumas das suas vítimas. Depois de um largo período de sofrimento, desvinculou-se do antagonista e passou a ligar-se ao médium Davi, em quem encontrou recursos para reabilitar-se dos delitos por meio das ações dignificantes que viesse a realizar. Os mentores do médium viam na circunstância uma forma feliz para que ambos se ajudassem, enquanto eles próprios se dignificavam. No começo, o Dr. Hermann encontrou estímulos para essa reabilitação, de que se foi descuidando, à medida que aumentava o número de necessitados e o caráter do médium se amolentava diante dos resultados materiais obtidos. Detendo-se em reflexão e com um toque de bom humor, Vicente continuou. O melhor amigo de todo médium no seu processo de evolução é sempre a dificuldade, que o impele ao bem, à oração, meditação, conduzindo à humildade. Não são poucos aqueles que se sobram nas águas turvas da vaidade e da presunção, enxameando por toda parte e tombando em sutis quão perigosas obsessões que passam a experimentar. No caso em tela, os amigos espirituais, conhecendo-lhe as necessidades emocionais,
programaram a reencarnação de Adelaide, antigo afeto a que se vinculava o médium, providenciando-lhe o consórcio matrimonial, a fim de que não experimentasse carência afetiva e pudesse, desse modo, dedicar-se à mediunidade em regime de plenitude relativa. Então nós percebemos aqui que o Dr. Herbo havia cometido graves erros de aborto e estes espíritos que haviam sido abortados não o perdoaram, buscaram o ódio, a vingança, se ligando a ele para prejudicar. Ele, ainda assim, teve o auxílio da espiritualidade. Todos nós temos o auxílio espiritual. Ele conseguiu se desvincular dessas entidades e ser ligado ao médium para auxiliá-lo na mediunidade de cura. Mas veio, mais uma vez, em decorrência das falhas morais que ele tinha, que o médium tinha também, a começar a falhar de forma muito grave. Ainda assim, a espiritualidade, sabendo das necessidades que Davi possuía, auxiliaram-no mais ainda, aproximando dele Adelaide, que já tinha vínculo anterior a ele, para que ele pudesse, então, fazer um casamento, ter o seu casamento através do matrimônio, que ambos se auxiliassem e ele tivesse todo o tempo necessário para realizar a atividade com o apoio da esposa. E aí nos continua a mensagem de Manuel Filomeno. Da união nasceram-lhe 2 filhinhos que são do mesmo grupo familiar e que quase estão esquecidos pelo pai, logo passada a novidade. Arrependido do casamento, que considera a perda da liberdade pessoal ante as facilidades para o exercício do sexo em desalinho, procura desincumbir-se do compromisso sem a seriedade e a emoção que os deveres de esposo e pai lhe impõem. Então nós vemos que, apesar de tudo, de todo o amparo, colocado uma companheira ao seu lado para somar, vieram os filhos, mais responsabilidade, mais equilíbrio, mais recuperação e reparo. Mesmo assim, ele estava buscando simplesmente uma vida desregrada, atropelada e alimentar o vício da sexualidade. Continuando. Desse modo, em razão da auréola paranormal que deslumbra os ociosos e simplórios, passou a conquista de jovens e senhoras imprevidentes, incidindo em outro gênero de delitos. Por consequência, caminha a largos passos para uma tragédia que está sendo urdida pelos seus adversários, os quais o induzem aos deslizes constantes. Seguindo em direção a pequeno cômodo ao lado da sala das sessões, o médium e sua corte desapareceram dos olhos deslumbrados da clientela que mal sopitava a ansiedade. O orador, que havia interrompido a lenga-lenga, deu-lhe prosseguimento, conclamando os interessados à concentração e que, se não esquecessem da doação da espórtula para ajudar a manutenção das obras da caridade da casa. O pedido aberrante caracterizava o baixo nível moral do solicitante, que via nas criaturas presentes somente um meio acessível para a sistemática exploração. Compreende-se o conceito que assevera: onde predomina o interesse pelo dinheiro, escasseiam as austeridades morais, particularmente onde deve viger a gratuidade dos serviços, desde que se derivem da ação mediúnica. A sociedade espírita é lugar de iluminação da consciência, de enobrecimento moral e ação caridosa, sem cujas vivências descaracteriza-se, mundaniza-se e torna-se um clube onde predominam a insensatez, o engodo e a exploração. Então aqui ele fala que ele passou simplesmente a alimentar os vícios do sexo, os velhos vícios baixos, vibrações, a busca pelo dinheiro a qualquer custo,
e fazer da casa espírita um meio para isto, sendo que a casa espírita é um lugar do estudo, do cultivo da mediunidade, do cultivo do amor ao próximo, da elevação, do intercâmbio mediúnico com Jesus, do crescimento, do fortalecimento das bases morais que muitas vezes temos falhado. Não é um lugar para alimentação de vícios, de fazer deste lugar um lugar de vibrações perniciosas, ou seja, onde é buscado todo tipo de erro a qualquer custo e de qualquer maneira, certo? E continua Manuel Filomeno de Miranda, então. A convite do amigo Vicente, adentramos-nos, os visitantes e ele, no cômodo onde Davi se preparava para as atividades mediúnicas. O recinto transpirava perturbação. As mentes ansiosas impunham as suas aspirações sobre o médium, que se sentia inquieto interiormente, embora demonstrasse jovialidade aos seguidores fascinados. Ideoplastias negativas, clichês mentais, vibriões psíquicos enxameavam no ambiente, tornando-o irrespirável. Igualmente, misturavam-se os espíritos em aturdimento constrangedor, alguns tentando interceder pelos familiares enfermos, que aguardavam ajuda, outros em promiscuidade de paixões, gerando um pandemônio de difícil descrição. Subitamente, a algazarra cessou, e vimos entrar Dr. Hermann Grass, acompanhado pelos auxiliares espirituais. Vicente apresentou-lhe o Dr. Carneiro de Campos, Fernando e nós, informando que nos houvera convidado a fim de que participássemos das atividades daquela noite. Elucidou que o Dr. Campos havia sido médico na Terra e prosseguia com os estudos nessa área, e que nós, outros, éramos ambos interessados nas alienações mentais por obsessões. Não ocultando um certo desagrado, agradeceu-nos a presença, dizendo-se as ordens para quaisquer esclarecimentos em torno do seu trabalho cirúrgico. Compreendemos a gravidade da circunstância e do momento que o Dr. Campos contornou com delicadeza. O nosso, esclareceu, é o interesse de aprendizes que buscam aprimorar técnicas socorristas para melhor atendimento das criaturas humanas. E é nesta condição que aqui nos encontramos. Surpreendido com a elucidação e atingido pela onda mental de simpatia do benfeitor, ele desarmou-se emocionalmente, pedindo licença para dar curso ao compromisso assinalado. Então nós vemos que o ambiente estava tomado de espíritos que se afinizavam com aquelas atitudes desregradas, com aqueles vícios que buscavam simplesmente a atormentação e a desgraça. Mesmo assim, eles vieram ali, respeitaram a todos, se fizeram humildes, respeitaram o Dr. Hermann Grass, que estava auxiliando Davi, e se apresentaram a ele, mostrando que estavam ali para estudar e buscar o auxílio a todos. Se fizeram humildes o tempo inteiro e de todas as formas possíveis que podiam. Nós vemos então que havia um respeito da espiritualidade em todos os momentos e em todos os instantes. O que não houve, porém, foi o respeito da parte daqueles que se fizeram portadores desta mediunidade, que se fizeram portadores desta responsabilidade e que faziam deste intercâmbio uma falha grave, moral, e que levavam vários outros, desencarnados e encarnados, ao mesmo erro, ao mesmo buraco de dor, de sofrimento e de irresponsabilidade, certo? Então eu convido você a continuar neste estudo do livro Trilhas da Libertação, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que nos traz uma linda história, que nos traz um lindo ensinamento e nos chama à responsabilidade mediúnica e ao bom exercício do intercâmbio com Jesus. Eu sou Débora Rabelo, convido você a inscrever-se neste canal, clicar no sininho, a dar o seu like, comentar os vídeos
e me ajudar a divulgar este canal de luz. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Até a próxima.